Boa noite, igreja. Que o Senhor abençoe a todos nós. Boa noite a todos vocês que nesse momento nos acompanham através das mídias sociais. Que haja também paz no seu coração e que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Nós vamos então ter um tempo aqui de meditação na palavra do Senhor. E eu coloquei para que nós pudéssemos meditar um tema dessa palavra, que é sobre porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Porque o Senhor não faz acepção de pessoas. É uma afirmação baseada na palavra de Deus. Então eu coloco aqui para nós alguns versículos que são referências exatamente para que nós possamos meditar sobre esse momento, meditar sobre esse tema. E o primeiro versículo está em Efésios capítulo 6, versículo 9, onde a palavra de Deus diz para mim e para você: e vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com Ele não há acepção de pessoas. Um outro versículo, em Tiago capítulo 2, versículo 1, diz: meus irmãos, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. E um terceiro versículo, que está em Romanos capítulo 2, no verso 11, que diz: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Feche os seus olhos nesse momento. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra. A Tua palavra tem poder para curar, sarar, transformar, para trazer instrução. Que a Tua palavra venha mesmo, poderosamente, ao encontro dos nossos corações. E que nós, Pai, sejamos edificados plenamente pela Tua palavra. Que possamos compreendê-la, entendê-la, e que possamos, Pai, receber a graça de tudo aquilo que o Senhor irá falar com cada um de nós, em o nome de Jesus, amém. Queridos, alguns dias atrás, veio a mim um texto que falava sobre etarismo ou idadismo. São termos novos, são termos recentes, mas que dizem exatamente de quando existe de alguma forma uma dificuldade em uma discriminação em se aceitar determinado grupo etário. A expressão, a palavra, melhor dizendo, vem de uma palavra na língua inglesa, ageism, que quer falar sobre envelhecimento. Isso foi traduzido para o português com respeito exatamente ao que se cunhou na língua portuguesa em etarismo, idadismo ou ageísmo, que fala exatamente sobre a discriminação da pessoa idosa. E quando esse material chegou às minhas mãos, eu me interessei muito pela leitura e pelo aprofundamento de alguma coisa que poderia exatamente acrescentar ao meu coração, porque a palavra de Deus, ela é muito clara em dizer para mim e para você que Deus, Ele não rejeita ninguém, Ele não separa ninguém, Ele não tem escolhas
segundo qualquer aspecto relacionado à idade, gênero, cor. Não há isso da parte de Deus. Perante ao Senhor nós somos todos iguais. Perante ao Senhor nós somos criados à sua imagem e semelhança. A própria palavra de Deus nos assegura isso, nos fala sobre isso. Então, dentro do contexto da palavra de Deus, eu procurei refletir sobre este material que chegou às minhas mãos. O idadismo, ou o etarismo, que seria exatamente a discriminação das pessoas que têm uma idade já considerada idoso, ou envelhecido, ou algo semelhante. Talvez você, muito jovem ainda, enxergue distante demais da sua realidade hoje, temporal, aquilo que seria a velhice, mas certamente você tenha seu pai, certamente você tenha o seu avô, avó, e esse grupo populacional, de uma forma ou de outra, tem sofrido muitas vezes constrangimentos em função da própria idade. Vejamos a pandemia, onde as pessoas com 60 anos ou mais são consideradas grupo de risco. Glória a Deus por isso. Vamos preservar. É claro está que quando você atinge uma determinada idade, o seu sistema imunológico, as suas defesas orgânicas já não são mais as mesmas. A capacidade do seu organismo de reagir a determinadas agressões do ponto de vista físico já não são mais as mesmas. Mas eu quero trazer aqui exatamente a reflexão espiritual, aquilo que Deus traz para cada um de nós, dizendo que da parte dele, da parte do Senhor, a quem nós servimos, a quem nós nos prostramos, não há acepção de nenhuma pessoa. Então, para que nós pudéssemos exatamente meditar um pouco sobre esses aspectos, eu trouxe aqui para a nossa reflexão a história de um casal tremendo na palavra de Deus, Abraão e Sara. Abraão e Sara são exemplos dentro da palavra de Deus de algo que extrapola em muito a questão etária, a questão da velhice, a questão da senilidade. Deus mostra através da vida deste casal todo o poder, toda a pujança que pode existir quando se teme a Deus, quando se serve a Deus, quando se está no caminho do Senhor. Então é sobre isso que eu vou meditar um pouco com vocês, para que nós pudéssemos refletir sobre muitos aspectos da vida daqueles que servem a Deus. Na genealogia de Abraão, o seu pai Terá viveu 205 anos. O seu avô Naor, porque ele teve um irmão também, Abraão, que chamava-se Naor, mas o avô dele também tinha esse nome, viveu 148 anos. Serugue, o seu bisavô, viveu 230 anos. Vejam que pessoas longevas, pessoas que viviam muito. Então o muito viver é algo que é um dom de Deus, e é algo pelo qual o Senhor zela, e o Senhor trabalha, e o Senhor usa em proveito do reino de Deus. Todos esses homens viveram uma vida muito longa. E é interessante na biografia de Abraão, porque aos 75 anos de idade, preste atenção, sobretudo você que é mais jovem, e você que já está com uma idade além
né? Não dos 75, mas além da juventude, mas também pode ser além dos 75, porque aqui está a figura de Abrão para mostrar para nós o poder de Deus de transformar, de mudar. Então, com essa idade, Deus chamou Abrão e o exorta a sair da sua terra, Harã, e deixar a sua parentela. Isso está em Gênesis capítulo 12. A proposta de Deus para Abrão: fazer de Abraão uma grande nação. Essa era a proposta para um homem de 75 anos de idade. Eu creio que se um pai, contando 75 anos de idade, naturalmente falando, chegar para o filho e disser: filho, minha esposa, todos os meus parentes, eu estou deixando essa cidade para iniciar um novo projeto em minha vida. Chamado e direcionado por Deus, certamente muitos dirão, serão todos, que ele está iniciando um processo demencial, uma demência, aos 75 anos. Comece a entender então o sobrenatural de Deus. Aos 75 anos, o Senhor chama o homem e diz para ele: deixa a tua terra, deixa a tua parentela, e eu farei de ti uma grande nação. Essa era a proposta de Deus para um homem com 75 anos de idade. Quem aqui se identifica com um desafio como este? Quem aqui, pelo cansaço talvez da idade, pelo cansaço das lutas, se identifica com esse momento de tamanha luta desse homem, quando a proposta foi feita? Independentemente da palavra ou da presença de Deus nesse projeto, aqueles que não conhecem a palavra, aqueles que são ímpios, certamente pelo preconceito com a idade, diriam que uma proposta como esta é uma loucura, é um despropósito. Então eu quero exatamente mexer com a sua longevidade. Eu quero exatamente mexer, para você que é jovem, com a perspectiva daquilo que está por vir, daquilo que está por acontecer, porque nós precisamos ter esse entendimento. Aos 99 anos de idade, o Senhor, Ele muda o nome de Abrão para Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Vocês poderiam projetar para mim, por favor, Gênesis capítulo 17, do verso 1 ao verso 8. Este é o momento em que Deus chama esse homem e fala para ele, com 99 anos de idade, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Verso 6:
far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Verso 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Verso 8. Dar-te-ei e à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Queridos, esse homem recebeu esta palavra, recebeu esta promessa aos 99 anos de idade. Isso gera no meu e no seu coração a certeza de que você, independentemente da sua idade, independentemente do tempo que você tem caminhado com o Senhor, os projetos de Deus, as promessas de Deus, tudo aquilo que tenha sido ou que ainda esteja em oculto e que irá acontecer, porque se são promessas, virão a meu e a seu favor. Não desanime, não esmoreça, mantenha o seu compromisso com o Senhor. A palavra de Deus está nos informando que aos 99 anos de idade, Deus mudou o nome daquele homem. Deus estabeleceu novos referenciais na vida daquele homem. Deus o chamou para um novo projeto. O projeto era de tal envergadura, era de tal impacto, que Deus entendeu de profetizar sobre o nome daquele homem, de Abrão para Abraão, porque ele seria pai de numerosas nações. Deus não faz acepção de pessoas. Deus foi buscar um homem contando 99 anos de idade. Talvez você esteja com 40, com 45, menos que isso talvez, ou um pouco mais, e você está esmorecendo, você está achando que nada de diferente pode acontecer na sua vida. A palavra de Deus, se nós a tomarmos e meditarmos, nós vamos nos fortalecendo, nós vamos nos renovando. O Senhor vai trazendo para nós, para cada um de nós, a certeza de que Deus quer nos surpreender. Deus quer trazer sobre a minha vida e sobre a sua vida algo novo. Ainda que você conte 99 anos de idade, para o Senhor não é impossível. Para o Senhor tudo é possível. Por que será que o desânimo vem sobre nós? Por que será que muitas vezes nós nos sentimos como que derrotados? Por que muitas vezes nós nos sentimos como que abatidos? Está aqui a palavra para me revigorar, para te revigorar. Está aqui a palavra para me fortalecer e para te fortalecer. Está aqui a palavra para trazer um norte para a minha vida e para a sua vida. Está aqui a palavra do Senhor para dar uma direção na vida de todos nós. Então nós precisamos entender isso claramente em nossos corações. Nós precisamos ter isso muito forte dentro de nós. O Senhor é soberano, e a qualquer tempo Ele pode estabelecer coisas novas na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Aos 100 anos de idade, um ano depois de ter seu nome mudado, Abraão concebe
a Isaac, Abraão recebe o filho da promessa, com 100 anos de idade. Gênesis capítulo 21, projeta para mim, por favor. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Queridos, todas as palavras de Deus se cumpriram na vida de Abraão. Todas as palavras, todas as promessas de Deus, para mim e para você, se cumprirão a seu tempo. Se cumprirão no momento certo, independentemente da idade cronológica, independentemente de você ou de eu ser um idoso, já estarmos na velhice. Fica parecendo que essa palavra é uma palavra dirigida especificamente a um público de uma determinada faixa etária, mas não é isso. O que Deus está querendo nessa noite é exatamente mexer em alguns paradigmas, porque podem existir aqui entre nós, podem existir aqui neste momento, nesta reunião, muitos filhos que pela idade avançada do pai negligenciam, muitos filhos que pela idade avançada do avô, da avó, desprezam, muitos filhos, filhas, que em função da idade daqueles que estão no seu convívio, fazem acepção da pessoa, consideram, e a sociedade muitas vezes faz isso, consideram a pessoa idosa mais como um fardo do que uma bênção. Essa é a realidade. Não podemos negar que esta é a realidade. Muitos idosos só são aceitos no seio de suas famílias, porque são arrimos de família. Horácio sabe disso tão bem quanto eu, porque ele lida com contabilidade, benefícios sociais, e sabe perfeitamente que muitos idosos são os sustentáculos das famílias. Muitas vezes são aceitos por causa desse atributo, mas não. Nós precisamos entender que Deus move-se na vida das pessoas, independentemente da idade da pessoa. E eu volto aqui a exortá-lo, dizendo: não é porque você está em uma determinada faixa de idade que você deve se colocar numa posição, numa condição de que já não há mais o que produzir, já não há mais o que fazer. Servir a Deus a todo tempo, em todo lugar, é algo que agrada o coração do Senhor.
Não fosse assim, ele não teria chamado esse homem aos 75 anos de idade para deixar todas as coisas e ir para uma terra nova. Aos 99, prometer-lhe um filho, e aos 100 anos, dar-lhe este filho, para que ele continuasse o projeto de Deus. Sarai, mulher de Abrão, aos 89 anos de idade, Deus muda o nome de Sarai para Sara, dizendo: ela se tornará nações. Projeta para mim Gênesis capítulo 17, do verso 15 ao verso 19, por favor. Disse também Deus a Abraão, já havia mudado o nome dele, de Abrão para Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Seguinte, por favor. Abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Seguinte, por favor. Então se prostrou Abrão, rosto em terra, e se riu e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos de idade? Verso 18. Disse a Abraão Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Verso 19. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Veja, queridos, se o Senhor faz comigo e com você uma aliança, se nós fazemos, estabelecemos com o Senhor uma aliança, e quando você vem a um culto de celebração como este, você dá um passo a mais em estabelecer uma aliança com o Senhor. Se você veio com esse propósito, se o seu coração está na presença de Deus, se você tem se movido na sua vida em favor dos projetos de Deus, a sua descendência será abençoada. Aquela promessa que há sobre a sua vida estenderá sobre a sua descendência. É o Senhor quem diz: estabelecerei com Isaque, a sua descendência, uma aliança perpétua. Uma aliança perpétua. Vejam que o poder de Deus, ele vai transcendendo gerações e gerações. Esse é o legado de bênçãos que nós podemos deixar. Servir ao Senhor, independentemente, queridos, da nossa idade, independentemente do nosso vigor. Certamente essas pessoas pelas quais o pastor Horácio orou há pouco, não as conheço, talvez conheça uma, não tem nenhum idoso entre elas, nenhum idoso. Veja a importância então de que com o Senhor, na presença do Senhor. Por que eu digo que não há nenhum idoso? Porque não é a idade, não é a idade. A vontade de Deus é que, independentemente da idade, você possa servi-lo, eu possa servi-lo, você possa mudar a concepção que eventualmente nós temos
em relação às pessoas que têm mais idade. Muitas vezes consideramos o que Deus não faz, mas nós, na nossa insignificância, na nossa ignorância, consideramos que aquela pessoa não tem mais potencial. Muitas vezes as pessoas idosas são consideradas, como eu disse antes, fardo. A palavra de Deus está dizendo para mim e para você: mude o seu paradigma. Aos 100 anos, Deus deu a esse homem conceber um filho para estabelecer com ele uma aliança perpétua. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Aplauda o Senhor, porque o poder dele transcende em muito aquilo que você pode imaginar. Mude seus paradigmas. Leve essa boa nova para o seio da sua família. Honre seu pai, sua mãe. Enalteça os 70, 80, 90 anos de idade que porventura eles tenham. Seu pai, sua mãe, seus avós. É isso que Deus espera. Deus está mostrando para mim e para você uma face nova da velhice. Deus está mostrando para mim e para você um tempo novo para aqueles que vão angariando tempos e vidas nessa terra. Aos 90 anos de idade, Sara concebe um filho, Isaac. E sabe o que é mais tremendo? A Bíblia fala que ela amamentou a Isaac até que ele se desmamasse. Olha, eu quero te dizer algo muito sério. Hoje nós temos relatado na literatura médica mulheres com 60 anos de idade que emprestaram, entre aspas, seu útero para gerar o filho que uma filha daquela pessoa não podia gerar. Vocês conhecem? Há vários casos citados e não há nenhum escândalo nisso. Uma mãe cuja filha não pode gerar, mas que produz óvulos, fecundados então pelo esposo da filha, aquele embrião é implantado e gerado no útero da avó. Mas aqui Deus, o Criador de todas as coisas, Ele mostra o seu poder, a sua força. Ele mostra que Ele é o Deus do impossível, ao gerar uma verdadeira revolução hormonal em uma mulher contando 90 anos de idade, que não somente concebeu, mas amamentou um filho. Vocês têm noção da força e do poder de Deus? O que é uma mulher de 90 anos de idade conceber e amamentar um filho? Sara viveu 127 anos de idade. Projeta para mim Gênesis capítulo 23. Nós já estamos caminhando para o final da palavra. Gênesis 23. Tendo vivido Sara 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Veio Abrão lamentar Sara e chorar por ela. Verso 3. Levantou-se depois Abrão da presença de sua morta e falou aos filhos de Het: sou estrangeiro
e morador entre vós. Dai-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Agora vá por o verso 19, por favor, no mesmo capítulo 23, verso 19, 23, 19. Depois sepultou Abrão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro a Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. Verso 20. E assim, pelos filhos de Het, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, em posse da sepultura. Sara partiu. Abraão permaneceu nessa terra. Os dias de Abraão foram 175 anos. Gênesis 25, projeta para mim por gentileza. Gênesis 25, do verso 7 ao verso 11. Foram os dias de vida de Abraão, 175 anos. Expirou a Abraão, morreu em ditosa velhice. Olha que coisa tremenda. Morreu em ditosa velhice. Estava lúcido, orientado, andando, caminhando, enxergando. Isso aqui é uma ditosa velhice. Foi recolhido pelo Senhor, com a missão cumprida, em ditosa velhice, sem dores, sem sofrimento, e foi reunido ao seu povo. Verso 9, por favor. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar o Eteu, fronteiro a Manre, junto com Sara. Verso 10. O campo que Abrão comprou, ali foi sepultado Abrão e Sara, sua mulher. Verso 11. Depois da morte de Abrão, Deus abençoou a Isaque, seu filho. Isaque habitava junto a Beer-lahai. Queridos, o pessoal do louvor pode subir, por gentileza. O que Deus espera de nós é que mesmo na velhice, eu e você continuemos frutificando. Você entende isso, igreja? Mesmo na velhice, nós precisamos frutificar. Aquele que está avançado em idade precisa continuar frutificando. Deve perseverar em dar frutos ao Senhor, através de tudo o que Deus provê ao idoso. Pois a sabedoria, a força, o conselho e o entendimento estão com o Senhor. Mas Ele concede ao idoso. Ele concede ao idoso sabedoria, entendimento, que estão nas mãos do Senhor. Mas Ele dá àquele que já é um ancião, mas que está frutificando. Todos nós somos chamados a um propósito. Eu e você somos chamados a um propósito. Não importa se você tem 90 ou 100 anos, como Abrão e Sara. Mas há uma palavra de Deus para mim e para você. Às vezes você tem só 30 e está falando, eu estou cansado. Às vezes você tem 40 e já está desistindo. Mas a palavra de Deus, ela tem para mim e para você um recado. Fique de pé para você receber o recado de Deus nessa noite.
Feche os seus olhos aí onde você está. E preste atenção nesses versículos. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, aleluia, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esses versículos estão no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, do verso 28 ao verso 31. Não menospreze a idade daqueles que estão ao seu lado. Não menospreze a força que o Senhor traz à criança, ao jovem e ao adulto. Aleluia. Receba do Senhor nessa noite tudo aquilo que Ele pode trazer segundo a necessidade que Ele reconhece em mim e em você. O Senhor sabe qual é a boa, agradável e perfeita vontade, para que Ele possa suprir a mim e a você, cada um de nós, em nossas necessidades. Eleve suas mãos aos altos. Recebe do Senhor. Senhor, Deus Pai de graça e misericórdia, leva o teu povo em paz, Senhor. Leva todos nós que estamos aqui a termos uma semana tremenda na tua presença. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja comigo e com você, em nome de Jesus, amém. Você que recebe, aplauda o Senhor, dê um brado de vitória, e vamos louvar ao Senhor com esta canção, em nome de Jesus, amém. Equipe de louvor, diga assim ao Senhor. Você pode levantar suas mãos aos céus, querido. Você pode adorar a Deus.